Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Hoje a nossa igreja celebra um grande santo, Santo Antão, o qual piedosamente nós pedimos a sua intercessão pela nossa vida. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia nos convida hoje a meditarmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos que vão do 1 ao 12. Neste santo Evangelho, meus caros irmãos e irmãs, nós somos convidados a prestar atenção na manifestação de fé daqueles que viram em Jesus, quando Ele habitou entre nós, a esperança de que o Deus que professavam a sua fé, Ele estava realmente se manifestando no mundo através daquele homem simples que vinha de Nazaré, Jesus Cristo. Vejam só, Jesus volta à cidade de Cafarnaum, depois de já ter realizado muitos milagres. Uma grande multidão cerca Jesus. Uma grande multidão está ao seu redor para poder ouvir as suas pregações, para poder ali também usufruir das bênçãos e graças que Ele estava concedendo. E de uma certa maneira estava praticamente impossível chegar até Jesus diante de tanta multidão que o cercava. Havia um paralítico que necessitava de cura, que tinha ali em Jesus a esperança de voltar a andar, mas era impossível chegar a Jesus dentro daquela situação em que ele se encontrava. Mas 4 homens é o que o Evangelho nos diz. Vai tomar esse paralítico e vai ter a brilhante ideia de carregá-lo e de entrar através do teto da casa, descê-lo até a sala onde estava Jesus. Este era o cenário, este era o contexto em que este paralítico se colocou diante de Jesus. Mas o que nos chama a atenção e o que nós somos convidados a refletir é justamente esse itinerário, o caminho que estas pessoas percorrem para poderem chegar a Jesus, diante de adversidades, diante de dificuldades e obstáculos que são colocados, para dizer o quanto estas pessoas estavam de fato acreditando naquele homem que vinha de Nazaré, o quanto aquelas pessoas estavam dispostas a se esforçarem para poder chegar até Jesus. E diante desse esforço que não foi apenas do paralítico, mas que foi de toda uma comunidade representada ali por esses 4 homens, que se uniu, que se solidarizou, que de forma generosa se compadeceu do paralítico e decidiu ajudá-lo. Todas estas situações foram colocadas diante de Jesus, e Jesus percebe todas elas. Jesus percebe a fé daquele conjunto de situações e de pessoas que estavam se colocando diante dele. E diante disso, Jesus vai dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E pode parecer surpreendente esta fala de Jesus, porque, na verdade, no fundo, o que o paralítico estava em busca era da sua cura física. Mas Jesus, diante de tanta fé, Ele concede algo que é muito maior do que a cura física. Ele concede o perdão dos pecados, Ele concede a cura espiritual, que é o que vai para a eternidade. Mas as pessoas não compreendem isso naquele momento. Os fariseus, os doutores da lei, eles estão preocupados com a suposta blasfêmia de Jesus, porque somente Deus era capaz de perdoar os pecados e eles não consideravam Jesus como Deus. E Jesus, então, para
provar, para testemunhar que ele tinha sim o poder de perdoar os pecados, ele vai dizer àqueles mestres da lei: o que é necessário para convencê-los de que eu tenho o poder de perdoar os pecados? É mais fácil fazer com que esse paralítico ande, então? Levanta-te e anda. E o paralítico pega a sua maca, levanta e anda. E todos ficam surpresos. Mas tudo isso para que Jesus pudesse realmente apresentar a todas aquelas pessoas o que de fato importa diante de Deus. Apresentar, de certo modo, uma hierarquia de bens que nós precisamos acumular diante dele. A cura espiritual se sobressai à cura física, muitas das vezes. E era isso que Jesus queria transmitir a todo o povo. É muito melhor vocês terem o perdão dos seus pecados, que garantirá a vocês a vida eterna junto ao Pai, do que ter uma cura física, seja ela qual for. Não que nós não possamos pedir pelas nossas curas físicas, é claro que possamos e devemos, mas há que se respeitar, sobretudo, aquilo que é prioridade aos olhos de Deus e nos submeter a esta prioridade confiantes de que Ele cuida de nós, que Deus cuida de nós. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, aprendamos com o Santo Evangelho de hoje a fé do paralítico, a fé de todos aqueles que o ajudaram, que se colocaram, não mediram esforços para se colocarem diante de Jesus. Aprendamos a lição com Jesus de que não há bem maior que nós possamos buscar junto a Ele do que o perdão dos nossos pecados. Por isso somos convidados ao sacramento da reconciliação. Por isso somos convidados a nos dirigir ao sacerdote com mais frequência para nos redimirmos, para pedir perdão dos nossos pecados, para voltarmos a caminhar na graça do Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude, meus caros irmãos e irmãs, a ter uma boa compreensão de tudo isso que nós estamos refletindo. Tenhamos todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.